Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma penitenciária implacável, aninhada nas profundezas das remotas montanhas siberianas, o inverno jamais pretendia recuar. O vento gelado uivava implacavelmente, abrindo caminho pelas rachaduras nas paredes da prisão. Este lugar, como uma fortaleza esquecida, parecia ter sido escavado diretamente das entranhas da própria terra. As paredes, feitas de pedra negra, estavam cobertas por um espesso manto de gelo, e a névoa gelada subia todas as manhãs, enchendo o ar com uma penumbra pesada. As prisões da Sibéria não eram apenas um castigo para o corpo, mas um meio de quebrar a alma. Era ali, neste lugar desolado, que histórias de sofrimento silencioso eram escritas, contos que o mundo exterior provavelmente ignoraria para sempre. Os internos eram numerosos, cada um carregando as cicatrizes de uma vida destruída pela sociedade. Todos estavam perdidos em existências de sofrimento, mas entre eles Irina Volkova era uma figura de isolamento absoluto. Uma forma de solidão imposta, uma forma de desaparecimento. Aos 32 anos, tornará-se um fantasma, condenada não apenas pela lei, mas por uma injustiça sistemática que parecia não ter fim. Acusada injustamente de um assassinato político que não cometera, Irina viu sua vida ruir. Ela, que fora uma ativista incansável pelos direitos das mulheres na Rússia, agora se encontrava em um canto remoto do mundo, silenciada. Seu crime. Uma voz alta demais, um compromisso visível demais em um país onde mulheres como ela não deveriam existir nas arenas do poder. Ela lutou por justiça, pela dignidade das mulheres, mas a repressão não tolerou suas ideias. Suas opiniões, consideradas subversivas, inflaram os medos das elites governantes, e foi isso que a trouxe até aqui. Após um julgamento fraudado e uma série de julgamentos tendenciosos, Irina se viu em uma das seções mais temidas da prisão, a reservada para prisioneiras consideradas grandes ameaças à ordem estabelecida. O isolamento era sua única companhia. A dureza da Sibéria refletia-se nas paredes desta prisão. O isolamento era muito mais do que uma separação física das outras prisioneiras. Era uma violência psicológica que corroía cada parte do seu ser. Os dias passavam em lenta agonia, cada um parecendo estender-se por horas intermináveis. O silêncio era pesado, opressivo. Irina aprenderá a domá-lo, a aceitá-lo, mas, no fundo, ainda havia aquele grito silencioso, aquele desejo de liberdade, de verdade. Memórias da sua vida antes da prisão, dos seus discursos apaixonados perante multidões de mulheres em busca de igualdade, flutuavam como miragens distantes. Cada dia era uma luta, não apenas contra a solidão física, mas contra a solidão da alma. O tempo parecia se esticar, desaparecer, tornar-se uma abstração. Naquele lugar, não havia luz, nem calor, nem esperança. Apenas um frio que se insinuava em seus ossos e uma dor surda que espreitava em seu coração. Mas, quando o isolamento parecia se tornar cada vez mais pesado, insuportável, o inimaginável aconteceu. Irina engravidou. O choque que sentiu foi muito mais intenso do que qualquer coisa que já tivesse experimentado. Como isso era possível? Desde que chegara à prisão, ela fora privada de qualquer tipo de privacidade. O isolamento imposto em suas celas era absoluto. Nenhum contato com outras detentas, muito menos com homens. Não havia explicação lógica. Como essa gravidez poderia ter ocorrido em um lugar tão apertado e vigiado? As imagens da câmera de vigilância, que registravam cada movimento nos corredores e celas, não ofereciam respostas claras. Certa noite, enquanto ela dormia profundamente, figuras mascaradas se infiltraram em sua cela. Mas as câmeras registraram imagens borradas e distorcidas. Os rostos mal eram visíveis. Uma figura, depois outra, deslizava pelas sombras. O coração de Irina se apertou ao ver aquilo, homens uniformizados, mas seus rostos não estavam à vista. Quem eram eles? Por que a escolheram? Qual o propósito por trás dessa intrusão noturna? Em sua cela, sozinha com seus pensamentos, Irina se sentia presa. Todas as noites, a pergunta a assombrava: como explicar o que havia acontecido? Seria um jogo cruel das autoridades para quebrá-la ainda mais, ou haveria uma verdade mais sombria por trás daquela situação? O mistério se adensava à medida que ela vasculhava cada memória fragmentada, buscando pistas nas reviravoltas de sua mente.
Mas as peças não se encaixavam. O isolamento mental começava a pesar sobre ela tanto quanto a solidão física. Então, outra figura entrou em sua vida, Ekaterina Morozova. Ekaterina era uma figura temida entre as detentas. Ela não era uma prisioneira qualquer. Era uma manipuladora, uma estrategista, uma mulher cuja reputação de frieza e poder se estendia por todos os cantos da prisão. Corria o boato de que ela conseguia qualquer coisa, que conhecia as falhas do sistema como ninguém. Uma aliada, certamente, mas uma aliada perigosa. Irina ouvirá seu nome nos corredores, mas até então nunca havia tido qualquer interação real com ela. No entanto, Ekaterina parecia ter um interesse particular por Irina. Um dia, após várias semanas de silêncio, Ekaterina abordou Irina no pátio da prisão. O vento gelado soprava, trazendo consigo a neve fina que caía sem parar, mas o olhar de Ekaterina ardia com uma intensidade estranha. Eu sei o que está acontecendo com você, Irina, disse ela em voz baixa e ameaçadora, olhando furtivamente ao redor. Irina congelou. Não sabia se devia se sentir aliviada por ouvir alguém, ou se sua desconfiança em relação a Ekaterina, a manipuladora da prisão, era justificada. Mas algo na postura da mulher, um pequeno gesto, traía profunda angústia, e essa fragilidade passageira suscitou dúvidas na mente de Irina. Ela olhou profundamente nos olhos de Ekaterina, tentando entender se aquele encontro escondia uma armadilha. As câmeras. Eu sei como foram manipuladas. Não foi um acidente, sussurrou Ekaterina com a voz rouca, a cabeça baixa como se temesse ser pega no meio de uma conversa. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora pareciam cansados, marcados por anos de segredos não revelados. Tudo isso faz parte de um plano muito maior. Há pessoas dentro do governo, pessoas poderosas, que querem silenciá-la a todo custo. A gravidez não foi um acidente. Você foi usada. As palavras de Ekaterina atingiram Irina como um trovão. Nunca, no fundo de sua cela, ela imaginara que sua situação chegaria a tais proporções. Não previra tal conspiração. O simples fato de uma gravidez poder ser usada como instrumento de controle, de manipulação política, a arrepiava de medo. Mas, ao mesmo tempo, uma raiva profunda despertou dentro dela. Quem eram esses monstros que brincavam com sua vida daquele jeito, que usavam seu corpo como mera ferramenta em um sórdido jogo de poder? Por quê? Como haviam chegado a esse ponto? Irina encarou Ekaterina, buscando respostas, mas não teve tempo de fazer perguntas. A mulher se aproximou, sussurrando uma confiança que soava ao mesmo tempo urgente e desesperada. Você não é a primeira. Houve outras antes de você. Houve mulheres, ativistas como você. Cada vez, uma gravidez, uma pista falsa, uma maneira de fazê-las desaparecer sem muito barulho. Mas você, Irina, eles cometeram um erro. Você é mais do que uma vítima. Você é o pior pesadelo deles. E é por isso que eles querem te destruir. Irina não conseguia acreditar no que ouvia. A escala da conspiração que Ekaterina sugeria era inimaginável. O governo, as autoridades, o crime organizado. Todos unidos em um vasto esquema para abafar vozes como a dela. Ela sentiu uma estranha tensão, uma força crescendo dentro dela. Talvez fosse raiva, talvez fosse a esperança que ela pensava ter perdido há muito tempo. Você diz que sou mais do que uma vítima, mas como isso muda alguma coisa? Como uma mulher em uma prisão esquecida pode derrubar um sistema tão poderoso? Perguntou Irina, com um tom de desafio na voz. Ekaterina se endireitou, os olhos brilhando de determinação feroz. Porque você não está sozinha, Irina. Você tem aliados, mesmo aqui. Podemos fazer sua voz ser ouvida. Mas você precisa ser inteligente. Reúna evidências. Derrube Dmitry Sokolov. Ele é quem está no comando. Ele é o arquiteto desta farsa. Irina sentiu-se cambalear sob o peso da informação, mas se recuperou. E você, por que está me contando tudo isso? Qual o seu interesse nisso tudo? Ekaterina pareceu hesitar por um momento, antes de sussurrar. Porque já chega. Entrei no jogo deles, vendi minha alma para este sistema. Mas vendo o que está acontecendo com você, vendo que este ministro e seus homens estão fazendo com mulheres como você, não aguento mais. E acho que temos uma chance de detê-los. Um longo silêncio se instalou entre elas.
Irina percebeu que o que Ekaterina lhe oferecia não era apenas uma aliança, mas uma escolha. Uma escolha entre se submeter ou lutar, uma escolha entre aceitar sua condição de vítima ou arriscar tudo para expor a verdade. A verdade que ela ainda nem conhecia completamente, mas que se escondia em algum lugar nas sombras da prisão e do governo. Então me conte tudo, disse Irina, com os punhos cerrados, determinada. Mostre-me como derrubá-los. O plano que começaram a desenvolver era arriscado, quase suicida, mas Irina se sentia pronta. O tempo de isolamento e silêncio havia acabado. Era preciso agir. Mas elas sabiam que seria preciso mais do que palavras para ter sucesso. Então, criaram uma rede secreta dentro da prisão, uma rede de mulheres dispostas a arriscar suas vidas para derrubar aqueles que as esmagavam. À medida que suas investigações discretas avançavam, descobriram que Dmitry Sokolov, o ministro corrupto, estava muito mais envolvido em questões criminais do que imaginavam. Ele estava ligado a redes de tráfico de influência, apropriação indébita e até manipulação genética. Seus vínculos com o crime organizado e seu desejo de controlar vozes dissidentes, particularmente as de mulheres politicamente engajadas, explicavam por que Irina havia sido alvo. Mas a vigilância na prisão estava se tornando cada vez mais opressiva. Os muros pareciam se fechar ao redor deles, cada movimento, cada conversa monitorada. No entanto, aliados inesperados se juntaram à sua causa. Margarita Ivanova, ex-jornalista, tornou-se peça-chave na estratégia deles. Sua habilidade de enviar mensagens codificadas para fora da prisão permitiu que vazassem gradualmente informações cruciais sobre Sokolov e seus planos. As revelações começaram a se acumular, mas eles sabiam que a parte mais difícil ainda estava por vir: expor tudo ou correr o risco de perder tudo. Finalmente, após vários meses de espera febril, olhares trocados nos corredores escuros da prisão, códigos sussurrados nos chuveiros ou rabiscados em pedaços de papel higiênico, Irina e Ekaterina conseguiram o que não ousavam mais esperar: provas tangíveis, irrefutáveis, incontestáveis. Um vídeo clandestino, capturado por uma velha câmera de segurança que Margarita Ivanova conseguirá sequestrar com a ajuda de um cúmplice da equipe de limpeza. Nesse vídeo, Dmitry Sokolov, cercado por seus homens de confiança, aparecia com clareza. Ele não se limitava a dar ordens. Declarava friamente os valores, os favores trocados, os nomes de altos funcionários, as transferências de prisioneiras para centros secretos para uso privado. Pior ainda, falava da neutralização de mulheres muito falantes. Não havia mais dúvidas. A gravidez de Irina fazia parte de um plano cuidadosamente orquestrado para destruir sua imagem, silenciá-la e destruir sua luta por dentro. Enquanto assistia ao vídeo na pequena cela que dividia com outras duas mulheres, Irina sentiu o chão ceder sob seus pés. Ela tremia de raiva, medo, mas também de uma espécie de euforia lúcida. A verdade estava lá. Ela segurava na palma da mão. Mas a que custo? Ela compreendeu imediatamente que o vídeo era uma arma, mas também um alvo. Segurá-lo a condenaria, a menos que agisse com rapidez e precisão cirúrgica. Com a ajuda de Ekaterina, ela elaborou um plano ousado. Graças à rede clandestina que vinha construindo ao longo de meses, uma cadeia de transmissão humana, uma sucessão de prisioneiros solidários, funcionários corruptos relutantes e contatos externos, foi ativada para contrabandear o vídeo para fora da prisão. O arquivo, criptografado em 3 níveis, finalmente chegou a uma pequena redação independente escondida em um porão em São Petersburgo. Um dos jornalistas, exilado à força do jornalismo oficial, reconheceu imediatamente a importância do documento. Poucos dias depois, as imagens foram veiculadas nas redes sociais e, em seguida, repercutidas pela mídia internacional. A Rússia foi abalada por um terremoto midiático sem precedentes. O nome de Sokolov inundou as telas. Manifestações eclodiram em Moscou, São Petersburgo e Kazan. Famílias, estudantes e mães de prisioneiros gritavam os slogans que Irina carregava sozinha há anos. Sokolov foi preso. Sua rede ruiu como um castelo de cartas, levando consigo vários ministros, juízes e diretores de prisões. O Estado tentou abafar o escândalo, minimizá-lo, mas o estrago já estava feito. A verdade havia irrompido, brutal e nua, impossível de reprimir. E Irina? Ela foi libertada, mas não ilesa. Os meses passados entre os muros ainda transbordavam em seus olhos. Seu corpo carregava as marcas invisíveis da humilhação,
do estupro e do silêncio forçado. Ela havia perdido parte de sua inocência, sua fé na humanidade. No entanto, uma nova chama ardia dentro dela, mais forte, mais calma, mais inextinguível. Ao ser libertada, vestida com casaco cinza simples e largo, ela foi recebida por centenas de mulheres de todo o país. Algumas haviam sido suas companheiras de prisão. Outras a conheciam apenas pelo nome, mas viam nela uma irmã, uma lutadora, uma sobrevivente. Irina Volkova tornou-se um ícone, apesar de si mesma, a figura de uma Rússia que se recusava a ser silenciada. Ela fundou uma organização para defender os direitos das mulheres presas e denunciar a violência sexual em instituições estatais. Foi convidada a depor no exterior, mas optou por ficar. A luta é aqui, disse ela. Sua voz, antes abafada, agora ecoava até mesmo nos corredores do poder. E em cada palavra, havia lembrança das celas frias, dos gritos noturnos e da verdade pela qual ela arriscara a vida para fazer ouvir.